de valorizar a obra do Senhor. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. O dever de valorizar a obra do Senhor. E meditando nisso, irmãos, eu gostaria de falar primeiro sobre jovens que não valorizaram a obra do Senhor. E meditando ali no Antigo Testamento, na primeira carta, no primeiro livro do apóstolo, do profeta Samuel, me desculpe, no capítulo de número 2, eu vi ali, irmãos, dois jovens que não eram exemplares, que não faziam o que era bom aos olhos do Senhor, muito pelo contrário, faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E o pior, irmãos, eles eram sacerdotes, filhos do profeta Eli, e tinham por nome Ofni e Finéias. Louvado seja o nome do Senhor. Estudando aquele texto ali, irmãos, algumas coisas, algumas atitudes que aqueles jovens tiveram me chamaram a atenção, e pode servir de alerta para vocês nesta noite, jovens, mulheres e irmãos, a cada um dos irmãos que estão aqui, também obreiros que estão na minha retaguarda, para que sirva de alerta a cada um de nós, irmãos, uma atitude que eles tomaram, que não agradaram ao Senhor, né? Que eles não valorizaram a obra do Senhor. Eles eram para ser os sucessores do seu pai, né? Naquela linhagem sacerdotal, mas muito pelo contrário, irmãos, em vez de honrar o Senhor, estavam sempre prontos a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E eu digo para vocês, jovens, eu me preocupo muito quando vejo um jovem se afastar da obra do Senhor, porque, irmãos, eu sei que vocês serão a nova geração de pastores, de obreiras, irmãs dirigentes do círculo de oração, professores e professoras da escola bíblica dominical, de irmãos que serão ministros da palavra do Senhor, e de irmãs e irmãos que serão ensinadores e professores na escola bíblica dominical. Eu sei que o ministério, irmãos, do Senhor é muito grande, e a obra do Senhor é muito grande nesse lugar. Por isso que o inimigo se manifesta de tal forma, com tal bravura, e a todo custo fica tentando derrubar os servos do Senhor nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu aprendi, irmãos, que Ofni e Finéias, eles eram filhos de Belial, não, de maneira nenhuma honravam o Senhor. Irmãos, tudo que era sagrado eles desprezavam. Eram se oferecidos sacrifícios a Deus, e eles iam lá, pegavam na frente, muito mesmo antes de ser oferecido ao Senhor. Eles tinham o direito, irmão, de pegar a tudo aquilo que eles quisessem depois que fosse oferecido a Deus, mas eles queriam pegar antes. A oferta era para o Senhor, mas ele queria tomar para eles, né? Então, muito cuidado, irmãos, vocês com seus ministérios, né? Se Deus te escolheu para louvar, louve para a glória do Senhor, não para a glória sua. Porque se você louvar para glorificar a si mesmo e para querer a honra para você, muito facilmente você irá fracassar no seu ministério. Hoje, na nossa escola bíblica dominical, nós aprendemos sobre a arrogância e a humildade, né? Qual a diferença que há em cada ser que se porta de tal forma. Aquele que é arrogante, Deus certamente vai o abater, mas aquele que é humilde, que se humilha, se coloca na posição de servo, faz aquilo que Deus manda, ele certamente será exaltado para a honra e glória do nome do Senhor. E segundo, irmãos, eu vi que Ofni e Finéias também, eles não conheciam o Senhor. Eles desprezavam as ofertas que eram oferecidas a Deus. Ainda digo mais, profanaram as coisas sagradas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vocês, jovem, que estão sendo chamados, que estão na frente do trabalho, jamais ousem profanar a obra do Senhor, as coisas sagradas que Deus colocou sobre as suas mãos, mas que você venha honrar o Senhor com aquilo que Ele te der, e em espírito e em verdade ofereça o seu sacrifício ao Senhor, para que não aconteça com vocês aquilo que aconteceu com Ofni e Finéias. O que aconteceu no fim, irmãos? Foi profetizado pelo profeta Samuel que eles iriam morrer, né? E no mesmo dia morreram os dois irmãos, Ofni e Finéias, em recompensa pelo mal que fizeram, né? E ainda de prêmio acabou acarretando mal também para o seu pai, que no mesmo dia pereceu também o profeta Eli. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda lembrando, irmãos, de jovem que também não tinha uma visão espiritual, que não temia ao Senhor, que não valorizou a obra, o seu chamado na casa do Senhor, me fez lembrar de Geazi. Louvado seja o nome do Senhor. Onde naquela ocasião Naamã estava acometido de uma lepra. Naamã era general do exército sírio e tinha como escrava uma jovem judia, hebreia, da nação de Israel, que falou: ai, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, lá teria um homem de Deus que poderia curá-lo desta lepra. Louvado seja o nome do Senhor.
E aquele homem, ouvindo aquela palavra, creu naquela menina, pediu autorização ao seu rei, e o seu rei escreveu uma carta de mãos, deu e enviou ele ao rei de Israel. E diz a Bíblia Sagrada que ela juntou ali um monte de presentes, ouro, prata e muitas vestes de roupa, e foi com uma grande comitiva, né, ao caminho de Israel. Chegando lá, se apresentou ao rei de Israel e falou aqui tudo que ele queria, né, que o rei estava enviando ali o seu servo general para que ele pudesse ser curado. E a Bíblia fala que, para surpresa de todos, o rei ficou indignado e rasgou as suas vestes. Mas aí ficou sabendo o profeta Eliseu, e falou assim: ó, vai lá e fala para ele que há profeta em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Há profeta, irmãos, em Israel. Mas tem que ter muito cuidado, porque Geazi, ele era servo de um grande profeta. Deus tinha uma obra na vida de Geazi. Deus tinha uma chamada muito grande para ele. Ele servia ali o profeta Eliseu. Ele seria também um profeta ali, muito possivelmente um dos sucessores ali de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no meio da sua caminhada, a Bíblia fala que Naamã se apresentou ali diante do profeta. O profeta nem mesmo saiu, mandou um recado para o Geazi: vai lá e fala para ele que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Ele foi lá, falou. Naamã se indignou, falou que não iria fazer, porque tinha rios mais limpos lá onde ele morava. Mas mais uma vez os seus servos, como gostavam muito dele, falaram assim: se ele te pedisse alguma coisa impossível, porventura meu senhor não faria? No entanto, ele pede alguma coisa simples, que você simplesmente mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E obedecendo ali, então, a fala do profeta, mesmo que não tenha se apresentado a ele como ele esperava que viesse e orasse por ele, né, ele acabou por obedecer. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele deu o 7º mergulho, a sua pele se tornou limpa como a de uma criança. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele homem ficou muito feliz e quis oferecer ao profeta prêmio por aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas com a Bíblia Sagrada nós sabemos, irmãos, que nós não devemos de modo nenhum aceitar a recompensa por aquilo que Deus fez. Não foi a gente, foi Deus quem fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração e todo agradecimento também sejam dadas ao Senhor por tudo. Mas diz a Bíblia Sagrada que algo tocou no coração de Geazi, e ele desobedeceu ali o profeta, foi atrás de Naamã e pediu uma recompensa. Pegou aquela recompensa e levou, ainda mentiu, falou: não, meu senhor se arrependeu de ter recebido uma visitinha ali, e eles estão precisando levar umas mudas de roupa para eles, dá aí para mim um pouco de prata e as mudas de roupa. Diz a Bíblia que ele chegou, mais uma vez, o profeta, homem de Deus, irmãos. Eu digo para vocês, irmãos, não dá para mentir para o homem de Deus. Não dá para mentir para o homem de Deus, irmãos. Fica escancarado para a sua cara. Você pensa que você está escondendo, mas Deus, ele já sabe de tudo, e ele revela aos seus servos. E quando Geazi se apresentou ao profeta, o profeta perguntou: opa, e aí, onde você estava? Como é que é? Onde você estava? Ah, não estava em lugar nenhum não, fui para nenhum lugar e nem para outro. Ele falou assim: não, muito pelo contrário, eu sei que você foi pegar a recompensa. Eu falei para você não pegar nada daquilo, porque aquilo ali tudo que nós fizemos é para a honra e glória do nome do Senhor. No entanto, você desobedeceu a palavra, foi lá e pegou. Então, não só você, mas toda a sua descendência herdará a lepra de Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma grande obra na vida de vocês, jovens. Vocês são, irmãos, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o qual Jesus Cristo resgatou pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele demonstrou um grande amor por mim e por você. Diz a Bíblia Sagrada que Deus demonstrou o seu amor, né, quando deu Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Deus, ele não se importa com a sua condição, ele não se importa, mas se tão somente você está na frente do trabalho e fazendo a obra do Senhor, você não pode ter a atitude que essas pessoas tiveram. Hófni e Finéias, e também louvado seja o nome do Senhor Geazi. Muito pelo contrário. Agora, irmãos, já nós temos essa introdução mostrando para vocês o que vocês não deveriam fazer, né? Mas agora vamos entrar na palavra: o dever de valorizar a obra de Deus. E Deus mostraram nos exemplos que nós deveríamos seguir, né? Pessoas que realmente valorizaram a obra do Senhor. E quando nós valorizamos a obra do Senhor, com certeza, como irmãos aqui falaram aqui no púlpito ainda nesta noite, Deus realmente tem preparado uma recompensa para mim e para você. E digo mais, irmãos, muito mais além do que você pode imaginar. Louvado seja o nome do Senhor. E digo, irmão, tem irmãos que têm um ministério muito grande, uma chamada muito grande, mas eles ainda não conhecem a Deus. A sua chamada é grande, mas ele não conhece a Deus de perto.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que o Renato está dizendo isso? Louvado seja o nome do Senhor. Porque eles se tornam arrogantes, irmãos. Querem ser os principais, querem ser sempre vistos, não querem, quando não tem oportunidade, ficam chateados. Eu não vou mentir para os irmãos, no começo do meu ministério também foi assim. Por isso que eu quero aconselhar os irmãos nesta noite. Eu também tinha vontade de ter oportunidade, quando eu não tinha, eu ficava chateado. Será por que eu não estou tendo oportunidade? Por que todo mundo tem oportunidade e eu não tenho? Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje eu louvo a Deus por esta igreja, porque demora de eu ter oportunidade. Mas por quê? Porque todos os meus irmãos estão tendo oportunidade de fazer a obra do Senhor. E essa igreja é uma igreja, irmãos, que faz o ID de Jesus. Jesus disse que era para ir e formar discípulos. Daqui é uma escola, irmão. E eu digo uma coisa para você que está se sentindo arrogante e está querendo se esconder, e está querendo sair até mesmo da presença do Senhor, porque não está tendo oportunidade. Se você sair, vai acontecer o que você viu acontecer nesta noite. Aquele que aparentemente os nossos olhos não tem condição nenhuma, Deus o levanta e coloca no teu lugar. Nós vimos o irmão Paulo subir aqui, ó. Nunca vi dizer que o irmão Paulo era cantor. O irmão Paulo subiu e louvou o nome do Senhor. E digo para os irmãos, por ser a primeira vez, irmãos, é excelente, muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Louvado seja o nome do Senhor por sua vida, irmão Paulo. Continue vocês todos se dedicando. Outro irmão que eu vi também, irmão, que chegou agora, irmão Roberto, ele não está aqui hoje, não sei porquê, não sei se foi trabalhar, está doente, está enfermo. Mas, irmãos, Deus, ele tem uma grande chamada na vida de cada um dos irmãos. E muitas vezes nós vemos os irmãos se negando a fazer a obra do Senhor, ficando com ciúme um do outro. Irmãos, não olha para isso não. Nós temos que olhar por autor e consumador da nossa fé. Devemos valorizar o nosso chamado, valorizar a obra do Senhor sobre as nossas vidas. Porque se você fizer assim, irmãos, esperar a sua vez, no seu tempo, pode demorar um tempo, irmão, que for, e você vai estar sempre se preparando, lendo a palavra, ouvindo louvor, honrando e glorificando o nome do Senhor, dando glória a Deus quando é outro que vem. Mas quando chegar a tua vez, irmão, você está tão cheio, você vai estar tão cheio, que Deus vai fazer estremecer a terra por causa da sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Não olha para isso não, irmãos. Não olha para quem te critica, não olha para quem te persegue, mas olha para Jesus. Jesus também foi criticado, Jesus também foi perseguido, mas mesmo assim, de maneira nenhuma, ele deixou de cumprir o seu ministério e nos deixou um dos melhores exemplos de fidelidade na obra do Senhor, de valorizar a obra de Deus. E eu gostaria de falar então, irmãos, sobre duas pessoas. São eles, o profeta Samuel e o Senhor Jesus Cristo. Porque verdadeiramente não tem como você pregarmos qualquer mensagem sem falar do nome de Jesus. Nós temos que falar de Jesus, irmãos, porque é Ele que salvou as nossas vidas, é Ele que nos capacita, é Ele que nos tira de lá e traz de novo, é Ele que nos dá uma outra oportunidade quando nós estamos perdidos, deixados de lado, esquecidos, menosprezados, julgados, irmão. É Ele que te chama de lá e te levanta e te ergue para a honra e glória do nome dEle. É Jesus que faz isso, não somos nós, mas é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira coisa, irmãos, que eu vejo no profeta Samuel, que ele fazia ao valorizar a obra do Senhor, que ele agradava a Deus e aos homens com a sua atitude. E nesta noite eu te pergunto, você tem agradado a Deus com as suas atitudes? Você tem agradado aos homens? As pessoas têm olhado para você e têm dito: olha que bênção que é esse jovem, olha que bênção que é esta jovem, olha que bênção que é essa irmã do círculo de oração, olha que bênção que é esse varão, esse obreiro da casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, irmãos, ele estava assim como o profeta Samuel, ele fez tudo que era agradável aos olhos do Senhor. E nós também não somos diferentes não. Nós temos que fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor, fazer a sua vontade, honrar e glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Se Deus te mandar pregar, irmãos, vai e pregue. Se Deus te mandar ensinar, irmão, vai e ensine. O irmão Davi, creio que com as pernas trêmulas, hoje nesta manhã, falei: irmão Davi, vai lá, irmão. Se Deus mandar você pregar, você prega. Se Deus mandar você dirigir o culto, você dirige. Se Deus mandar você ensinar a escola dominical, você ensina. E ali, irmãos, incentivando o nosso irmão, que isso é o dever de cada um de nós, incentivar uns aos outros, dar uma palavra de conforto, encorajamento para o irmão. O irmão veio aqui, e sabe o que os jovens adolescentes falaram? O irmão Davi deu uma ótima aula. E eu não falo, irmãos, para glorificar o irmão Davi, não. Eu falo para exaltar e glorificar o nome do Senhor, que não escolhe capacitado, mas capacita aquele que é escolhido por Ele.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ainda que você é capacitado, Deus nessa palavra, Ele não quer dizer que não vai escolher alguém que seja capacitado. Não é isso que Ele quer dizer na mensagem. Mas Ele está dizendo assim, ó, eu não tenho preferência por pessoas que são capacitadas. Se você é capacitado, eu também posso escolher se você tiver temor por mim. E se você não tem capacidade nenhuma, deixa comigo que eu capacito. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o milagre é com o Senhor. O que você não pode, o que você pode fazer, você vai fazer. Mas o que você não pode fazer, pode deixar com o Senhor, que Ele se responsabiliza. E eu vi, irmãos, muitos irmãos que nem mesmo confiavam em si próprios para dar uma aula, ou para pregar, ou para dirigir um culto, e vieram aqui e com sucesso executaram a obra do Senhor para a glória do Senhor. E quando você faz assim, irmão, sabe uma coisa? Você está fazendo com Samuel e Jesus, estão sendo agradáveis ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça, irmãos, nós temos o dever de valorizar a obra do Senhor. E quando nós fazemos isso, irmãos, quando nós somos agradáveis, quando nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, o que mais eu aprendo com esses homens? Que Samuel, por exemplo, o Senhor era com ele. O Senhor Jesus Cristo, Deus era com ele. Irmãos, e quando você, irmãos, aleluia, faz o que agrada ao Senhor, quando você valoriza o seu chamado e valoriza a obra do Senhor, eu quero te dizer uma coisa com toda certeza: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Faça, honre e glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o dever, irmãos, de valorizar, aleluia, a obra do Senhor. Aleluia. Para você, irmãos, estiver no congresso aqui, não seja só no congresso. Aquela busca pelo Espírito Santo não seja só no retiro. Não, mas tem que buscar constantemente. Eu ficava pensando, meu Deus somou Daniel de tal forma naquele lugar, que agora não tem mais. O que está acontecendo? É falha do irmão Daniel. Não estou julgando o irmão Daniel de maneira nenhuma, mas não pode ser, irmão Daniel, só lá no retiro, não. Tem que buscar constantemente, que a Bíblia fala com o Senhor que se nós pedimos o batismo do Espírito Santo, o Senhor, Ele nos concederá. Ele nos renovará e nos encherá do teu Espírito Santo, e assim seremos capacitados para executar a tua obra, e faremos verdadeiramente o que, aleluia, agrada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, Deus quer te encher, basta você buscar e acreditar. Grande é a obra que Deus tem na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então se coloca na posição, varão. Se você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, muito Ele já tem te feito, para você ver que Ele é contigo, e muito mais Ele vai fazer. Continue assim, sendo fiel, mas busque ainda mais, para Ele vai te encher em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós somos fiéis, quando nós agradamos o Senhor, e quando, aleluia, nós fazemos a vontade do Senhor, o Senhor é conosco, e aí Ele nos dá ministério, né? Para Samuel, Ele deu um ministério tríplice. Para quem é estudioso, quem conhece a palavra do Senhor, irmão, vai saber que Samuel era sacerdote, Samuel era profeta, e Samuel também era juiz. Para quem conhece o Senhor Jesus Cristo, quem estudou amplamente ali sobre o Senhor Jesus, vai saber que Ele tinha um ministério, se eu não me engano, 4 ou até mais, irmãos. Eu estou me lembrando aqui de 4, né? Pela misericórdia do Senhor, Jesus, Ele foi sacerdote, profeta, rei e juiz. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesta igreja, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, eu vejo jovem com muitos ministérios sobre a sua vida, e o chamado que tem sobre esses jovens é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo aqui gente profetizando. Eu vejo aqui, irmão, gente louvando e agradecendo o nome do Senhor. Eu vejo o jovem ensinando a palavra do Senhor, e também vejo o jovem pregando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais você buscar, jovem, eu te digo, o Senhor te dará. Ah, irmão, aquele que é fiel, a Bíblia fala que Jesus, Ele deu 5 moedas para um, 3 para outro, 2 para um e 1 para outro. Aqueles que foram fiéis voltaram com o dobro, e Deus deu mais para eles. E Jesus manda falar assim para você: sobre o muito foste fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Essa palavra é para você, irmãos, que está cumprindo o seu ministério. Essa palavra é para você, irmão Vinícius. Louvado seja o nome do Senhor. Continua assim na posição. Seja humilde. Não deixe que a arrogância venha tomar, porque Deus está sendo usado na tua vida. Deus está te usando você está usando a tua vida para fazer a obra Senhor. Não deixa de maneira nenhuma que você venha se arrogar, mas continua sendo humilde e simples, que Deus vai
vai te dar ainda mais do que Ele tem te dado para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Richard, continua assim, não tenha medo não. Jesus mandou falar, vai lá e fala. Irmão Davi, continua assim. Jesus mandar dirigir o culto, vem cá e dirige, que Ele vai garantir de te ungir. Irmão Davi, se Ele mandar você vir aqui, irmão, até mesmo pregar, irmão Davi, vem aqui e prega. Não se preocupa com estudar com a palavra que você não tem não, mas Ele vai te dar, porque Ele é poderoso para fazer além do que nós podemos imaginar. E para aquele que tem, o Espírito Santo faz lembrar, mas para aquele que não tem, o Espírito Santo de Deus faz milagre e transforma os seus gemidos inexprimíveis em palavra para tocar no coração de pedra e para converter aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. É Deus que age, não é eu nem você, mas é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não se esqueça, devemos valorizar a obra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu me preocupo muito, irmãos, quando se trata da obra do Senhor. Irmão Renato, nós temos que fazer alguma coisa no café da manhã. Vamos lá, vamos dar um jeito. Está faltando alguma coisa, vamos lá comprar. Não falei isso para a glória minha, não, irmão, de maneira nenhuma. Eu estou ensinando para os irmãos a serem abençoados, assim como eu sinto que eu sou. Porque eu valorizo a obra do Senhor, é muito importante para mim. Irmão, vamos comprar uma tinta para pintar a igreja. Vamos sim, vamos lá. Vamos fazer isso para a glória do Senhor. Irmãos, nós temos que colocar a nossa mão na obra. Tem que ter amor pela obra. Tem que manifestar o seu desejo de fazer a obra. Não tem vergonha de falar, pastor, eu senti no coração de hoje cantar um louvor ao Senhor. Eu senti, pastor, no coração pedir a oportunidade para me agradecer ao Senhor por uma bênção que eu alcancei. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque assim, quando você honra a Deus, Ele com certeza também te honrará. Irmãos, valorize a obra do Senhor, que Ele vai valorizar você também. Irmão Edson das Neves, é isso aí, continua fiel. Grande é o teu chamado, grande é a obra do Senhor sobre a tua vida. De lá de onde Ele te tirou, Ele tirou você para mostrar que Ele é Deus em sua vida. Basta não somente ficar na posição, porque a enfermidade Ele vai curar, a porta Ele vai abrir, mas não somente seja fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Jamais se afaste dos caminhos do Senhor. Permaneça fiel até a morte, que Ele vai te dar a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Samuel, ele foi um homem importantíssimo, porque honrava a Deus, buscava a sua face e estava sempre diante do Senhor. Samuel ungiu nada mais, nada menos do que 2 dos maiores reis de Israel. Mas olha o contraste. Saul reinou por 40 anos, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não valorizou o seu chamado, não valorizou o seu cargo, não valorizou a sua obra, fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Ao passo que Davi, irmãos, muito pelo contrário, ele também foi ungido rei pelo profeta Samuel, mas fez tudo o que era bom aos olhos do Senhor. Ainda que durante a sua caminhada ele deu uma tropeçada, como ninguém é perfeito, irmão, nós também verdadeiramente podemos errar durante a nossa caminhada, podemos cometer algo que desagrada ao Senhor, mas nós temos que fazer como Davi, se humilhar na presença do Senhor. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor e realmente abandonamos o nosso pecado, a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E Davi, irmãos, foi chamado um homem segundo o coração de Deus, né? Fazia tudo que agradava ao Senhor, fazia tudo que era reto aos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, irmãos, como Samuel, Jesus Cristo, ele também buscava a Deus, não é verdade? Ele estava orando, buscando a presença do Senhor. E também é o dever de cada um de nós, irmão, buscar a face do Senhor. É preciso buscar a face de Deus. Muitas vezes temos deixado, irmãos, para lá, deixado buscar a face do Senhor para depois. Não, irmãos, dê prioridade. Buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe aquilo que você deseja? Deus vai te dar. Primeiro faz a obra. Deus vai te dar. Primeiro cumpre o seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus manda dizer. Valorize a mim, porque eu valorizarei a você. Exalte o meu nome e eu te exaltarei sobre a terra, para você saber que eu sou Deus na sua vida. Tudo isso é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Muitas vezes queremos, irmãos, só que queremos do nosso jeito. Queremos colocar Deus na parede, queremos colocar Deus como nosso empregado. Queremos, Senhor, se eu não fizer assim, eu também não vou mais para a sua casa. Se o Senhor me dá o que eu te peço, eu não vou mais tocar um instrumento musical, eu não vou mais louvar o seu nome, eu não vou mais pregar, eu não vou mais ensinar, eu não vou mais fazer nada. Irmãos, não é como você quer, do jeito que Deus quer. Ele é pai e você é filho, então obedeça. Ele é Senhor e você é servo, obedece.
E aí você vai receber a bênção do Senhor na sua vida. Caso contrário, irmãos, você está fadado ao fracasso. Seu ministério vai fracassar. Deus vai te tirar e colocar outro no teu lugar, para que venha honrar e glorificar o nome dele. Mas bem-aventurado é aquele, irmãos, que faz como Davi, que se arrepende dos seus pecados e volta, assim como o filho pródigo também fez, volta à casa do pai e pede a ele misericórdia. Senhor, aleluia, pequei contra o céu e contra ti, nem mesmo sou digno de ser chamado como teu filho. Louvado seja o nome, mas me aceita pelo menos como um de seus empregados. E para a surpresa do filho pródigo, muito pelo contrário, falou: vai lá, coloca um vestido nele, coloca uma sandália nos pés, coloca um anel no dedo, dá um banho bem bonito, deixa ele bonito, bem cheiroso, prepara ele da melhor maneira, deixa ele da melhor maneira, bem vistoso. Agora vai lá e vamos fazer uma festa para recebê-lo. É assim que Deus faz, irmãos, quando você se arrepende e volta para a sua presença. Deus festeja. A Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. No entanto, valorize o seu chamado, valorize a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, Jesus, ele foi ungido rei, mas foi diferente. Ele foi ungido Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aquele que você serve, irmãos, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Está vendo, irmãos, quem você serve? O Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. O Deus Todo-Poderoso que tem poder de abrir o mar para você passar. O Deus que pode te alimentar quando você está no deserto. Se tiver falta de água, Ele leva. Se tiver falta de comida, Ele também leva. Se tiver frio, Ele te aquece. Se tiver calor, Ele assopra um ventinho para deixar você refrigerado. Ele tem o poder, irmão, de fazer tudo. Mas não faça como Jonas, não. Porque senão, irmãos, você vai parar no ventre da baleia, e de lá vai ter que clamar, e vai ter que voltar, e vai ter que fazer como Deus quer. Porque não adianta ir correr de um lado para o outro. No final você volta para a presença do Senhor e tem que fazer tudo aquilo que Ele... Irmãos, para quem sofrer, irmãos, para quem sofrer, se é muito mais fácil fazer a vontade de Deus, cumprir o seu ministério. Porque tem que se desviar e se afastar dos caminhos do Senhor para sofrer. Não é isso que Deus quer, não. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel, ele morreu, mas durante toda a sua vida ele foi fiel a Deus. Aleluia! Isso que Deus tem prometido para cada um de nós, irmãos: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus, ele foi até o fim, ele foi fiel até a morte. E para quê, irmãos? Para nos dar a salvação. Hoje nós podemos receber essa graça porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus, ele fez o sacrifício, nos deixou exemplo de humildade. Foi sempre contra a arrogância e foi sempre humilde. Cumpriu o seu ministério, amou uns aos outros assim como nós devemos amar. Amou a Deus sobre tudo, né? E fazia tudo aquilo que Deus mandava ele fazer. Irmãos, está passando por dificuldade? Glorifica o nome do Senhor. Está na bonança? Glorifica o nome do Senhor. Irmãos, não importa a situação que você está, sempre você tem um dever: glorificar e exaltar o nome do Senhor. É certo, irmãos, que glorificar a Deus no momento que está tudo certo é muito fácil. Mas glorificar o nome do Senhor, irmãos, tem um peso de glória muito excelente. Louvado seja o nome. Porque muitas pessoas, quando estão na dificuldade, espraguejam. Muitas pessoas, quando estão na dificuldade, falam: não preciso de Deus, porque Deus nem mesmo existe. Ele me abandonou, não está me ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Não, irmãos. Quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. E no momento certo, na hora certa, não na hora que você quer, na plenitude do tempo, assim como foi com a vida de Jesus, Ele virá também com a sua providência, porque Ele é fiel. Então somente, irmãos, não se esqueça de tudo que foi dito para você nessa noite. Valorize a obra do Senhor. Seja fiel ao Senhor. Faça o que agrada ao Senhor. Cumpra a sua chamada e o seu ministério. Ele mandou pregar, vai e pregue. Ele mandou ensinar, vá e ensine. Não diga: eu não posso, eu não consigo. Mas tente, faça um sacrifício, se esforce, e Deus vai te honrar para a glória do nome do Senhor. E você, irmãos, que acha assim: eu não tenho nada, eu não tenho condição, é mentira de Satanás. Você tem sim. Deus vai te honrar e vai te abençoar, e você vai fazer a obra do Senhor, e o nome dele vai ser glorificado. Eu desde já agradeço essa rica oportunidade.
Peço a bênção do Senhor sobre a vida do irmão Massai, sobre a vida do irmão Daniel, que deram a mim essa oportunidade de estar ministrando a palavra aos irmãos. E eu agradeço a Deus, irmãos, por fazer parte dessa humilde igreja, onde os irmãos se amam de verdade, onde eu posso ver o amor de Deus sendo emanado sobre as nossas vidas, onde eu posso ver ministérios sendo formados, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo chamadas. Então somente não podemos nos esquecer. Faz a obra do Senhor, valorize. Tá aqui a palavra do Senhor, estuda, aprende, come do livro, que você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos e agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.